Um dos temas mais polêmicos do novo Código Eleitoral, que acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados, diz respeito às pesquisas eleitorais, mais especificamente a proibição de divulgação das pesquisas até 3 dias antes da eleição. Bom, esse é um tema certamente muito controverso e há bons argumentos legítimos para ambos os lados. Os defensores dessa nova proposta dizem que querem diminuir a influência das pesquisas sobre a decisão do voto, o famoso voto útil ou voto estratégico. As pessoas indecisas muitas vezes acabam optando pelos candidatos mais bem colocados. Os críticos, por outro lado, dizem que isso seria uma limitação à liberdade de informação, tanto dos veículos de comunicação, quanto a liberdade de obter informação dos cidadãos. Temos que ponderar estes argumentos. Por um lado, sim, o eleitor usa essas pesquisas para decidir o seu voto. Mas isso é um comportamento estratégico, um comportamento racional que é legítimo, correto? Por outro lado, a restrição à liberdade de informação, sim, não deixa de ser uma restrição. Mas todas as liberdades, ou praticamente todas as liberdades em uma democracia, são sujeitas a algum tipo de restrição. Por exemplo, não se pode fazer comícios ou não se pode fazer grandes aglomerações, manifestações partidárias no dia da eleição. Isso é um tipo de restrição à liberdade de manifestação, liberdade de expressão, certo? Mas uma restrição para bem melhor organizar as eleições. Então não é o fato que seja uma restrição a uma liberdade básica que anule em si essa proposta. Para a gente pensar se essa proposta é razoável ou não, é muito importante, em qualquer item de reforma política, sempre é importante a gente olhar para o que se faz nos outros países, para que a gente possa ter uma medida, uma comparação se essa proposta é razoável ou não. Bem, dados organizados pela Raquel Meneguero, cientista política da Unicamp, mostram que em 66 países considerados de democracia avançada, em 30 deles, em 30 de 66, ou seja, 45%, existe algum tipo de restrição à divulgação de pesquisas. Os casos extremos são Coreia do Sul, Itália e Grécia. No caso de Itália e Grécia, duas semanas antes do dia da votação é proibida a divulgação de pesquisas eleitorais. Em outros países, a proibição varia de 1 até 7 dias. Então veja, essa proibição essa proposta não é algo anômalo ao que se faz em muitos outros países de democracia avançada. E ninguém venha querer dizer que Coreia do Sul, Itália ou Grécia não são países profundamente democráticos, correto? Durante um período da ditadura militar no Brasil, do regime militar, vigorou uma legislação muito parecida com a que vigora na Itália, proibindo a divulgação de pesquisas 2 semanas antes do pleito. Se fosse a proposta atual semelhante a essa, eu concordaria que é um tempo demasiado grande, que de fato 2 semanas fere muito gravemente a liberdade de informação dos eleitores. Mas a proposta atual não é essa. A proposta atual se refere a 3 dias antes do pleito. Ponderando os argumentos e comparando a legislação que existe em outros países de democracia avançada, 3 dias me parece um prazo razoável e, na minha avaliação,
não é algo negativo, não necessariamente, não obrigatoriamente. Mas claro, essa é a pauta mais urgente do Brasil? Essa é a pauta mais relevante da reforma política brasileira? Não me parece que seja o caso.